Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao EMAG 21, Evento Meio Ambiente do GECONSE, versão 2021. Este ano, em comemoração aos 25 anos do GECONSE. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes que estarão conosco hoje, nas pessoas do professor Marins, Henrique e Carlo. Gostaria de agradecer a todos os presentes nesse evento sobre ESG, que significa ambiental, social e governança. Agradeço também aos trabalhos das secretárias do GECONSE, nas pessoas da Cliciane e da Kelly, pelo tanto que trabalham para a realização desta reunião. Agora, então, apresento o professor Luiz Almeida Marins Filho, diretor da Anthropos Consulting, que nos falará sobre o significado, a aplicabilidade e a importância do ESG. Por favor, professor. Então, Francisco, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo convite, professor Francisco. Quero cumprimentar também o Henrique, o Carlo, né? Só gente, eu aqui me sinto assim impressionante, como me sinto orgulhoso de estar no meio de tanta gente boa aí. E eu quero rapidinho compartilhar alguma tela com vocês para que a gente possa trabalhar melhor o conceito ESG. Então, vamos lá, agora aqui, olha lá. Estão vendo aqui o conceito ESG, estão aí aparecendo na tela, espero que esteja, né? E o que nós vamos comer? Eu quero começar dando uma breve introdução aqui nesse vídeo. Vamos lá. Gente, o conceito ESG veio para ficar. E significa ambiental, de environmental, né? O S de social e o G de governança. Hoje, para que você possa ter acesso a financiamentos, linhas de crédito subsidiadas especiais, qualquer coisa, você possa, inclusive, ser fornecedor de grandes empresas, você tem que provar que você tem práticas ambientais responsáveis, que você tem práticas sociais de responsabilidade social e que você, na verdade, é uma empresa limpa, é uma empresa que tem governança, é uma empresa cristalina, ética, defensável. Pense ESG. Sucesso. Então, gente, o conceito, né, ESG e a sua importância é bem isso, quer dizer, a sigla ESG surgiu pela primeira vez no final de 2004, numa iniciativa chamada Who Cares Wins, né? Quem cuida vence, da ONU, em parceria com instituições financeiras. A ideia era unir essas instituições do mundo todo para encontrar formas de envolver a responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa no mercado financeiro internacional, né? Porque tudo vai depender do mercado financeiro, né? Então, né, a partir dessa iniciativa da ONU, ser responsável em relação ao meio ambiente, ter responsabilidade social e adotar melhores práticas de governança, tornou-se quase uma obrigação mesmo das empresas. E o conceito ESG chegou para mostrar isso de forma definitiva. ESG é uma sigla, né, para aquilo que eu já falei, o Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e de governança, né? Então, e estudos internacionais e mesmo nacionais, gente, mostram que as empresas que têm boas práticas nesses três campos apresentam resultados melhores no médio e longo prazos. E, além disso, os investidores do mundo todo estão tomando esse conceito ESG como critério para a escolha de onde investir. Isso que é a coisa importante para a gente entender, né? E o que significa na prática, né, esse conceito? O E se refere às práticas ambientais, que mostra como a empresa reduz o impacto ambiental e se preocupa com questões como emissão de carbono, eficiência energética, gestão de resíduos, poluição e recursos naturais.
Esse é o E, né, de environment, do ambiental, né? Tudo de maneira bem resumida aqui, né? O S de social, né, é como a empresa respeita os seus parceiros, gente, clientes, colaboradores e funcionários. Os temas envolvidos nessa pauta são inclusão e diversidade, direitos humanos, engajamento dos funcionários, privacidade e proteção de dados, políticas e relações de trabalho, relações com a comunidade em que está instalada e treinamento da força de trabalho. Então, o S de social também é a responsabilidade social da empresa, ou seja, como ela atua como um ente socialmente responsável, não só internamente, como externamente. E o G, né, de governança, né, trata de como a empresa adota as melhores práticas de gestão corporativa, ética e transparência, estrutura dos comitês de auditoria e fiscal, política de remuneração da alta administração, canal para denúncias, enfim, né? E junta um pouco com aquilo que eu falei lá no S de social, que é como se relaciona, na verdade, né, com o governo, como se relaciona, né, com fornecedores, como, enfim, esse G de governança é o mais amplo que eu queria até mostrar aqui para vocês esse videozinho. Gente, não se iluda, a responsabilidade ambiental, social e de governança, essa exigência veio para ficar. E governança corporativa é muito importante. Não se iluda, você vai ter que ser cada vez mais eticamente responsável, você vai ter que ter códigos de compliance, você vai ter que ter códigos de conduta, você vai ter que ser cada vez mais transparente para que você tenha acesso a fornecer para empresas, a ter acesso a benefícios que possam existir na sua área, enfim. Sem uma governança corporativa forte, você não sobreviverá. Acredite nisso e mude enquanto é tempo. Pense nisso e sucesso. Então, gente, o G de governança é esse, então. É isso que eu queria, né, comentar com vocês, né? Esse conceito de sustentabilidade ESG veio para ficar, gente. E vai ser cada vez mais importante para qualquer empresa ou organização. Não é só empresa, não organização. Eu vi outro dia, só para vocês terem uma ideia, né, um fundo alemão que faz doação de dinheiro para igrejas, exigindo o relatório ESG de uma igreja, né, para que possa fazer a doação daqueles recursos que na Alemanha são provenientes dos impostos, aquela coisa toda, né? Assim, veja como sua empresa ou sua organização está posicionada dentro dessas três áreas e faça um projeto sério de adequação, pois seremos cada vez mais avaliados em função dos três critérios. Então, meus queridos, o que eu queria dizer é isso, né? Pense nisso mesmo, né? Pense ESG. Muito bom, professor Marins, agradeço pela excelente explicação. E agora apresento o senhor Henrique Berbert de Amorim Neto, presidente da empresa Fermentec, que nos falará sobre ESG e o agronegócio. Por favor, Henrique. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, gostaria de agradecer o convite, aí o Francisco, o professor Marins, Carlos e todos que estão nos assistindo aqui. Bom, o tema da minha apresentação é sobre o ESG no agronegócio brasileiro, né? Nós estamos muito à frente do que a gente tem feito em relação ao ESG. Apesar dessa sigla, como o professor Marins disse, desde 2004 tem sido falado, mas cada vez mais em voga essas três letrinhas
tem feito sentido para o mundo inteiro e, principalmente, talvez seja coincidência ou não, em agosto de 2020, né, o planeta acabou com sua possibilidade de renovar os recursos naturais. Ou seja, a gente já está devendo. Então, se a gente não tiver um conceito, né, de produção, consumo e uso de tudo isso, né, com certeza, em poucos anos, irá faltar. O Brasil tem suas exigências legais aí, uma legislação ambiental brasileira é uma das mais rígidas do mundo, né? E a que mais protege. E a gente vai provar aqui que o Brasil já tem um modelo pronto para exportar para o mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia dessa proteção, né, dessas reservas legais, principalmente, se você tiver uma fazenda lá na Amazonas, 80% da sua área você precisa preservar, ou seja, você pode plantar só em 20%. Já no Cerrado Amazônico, 35% você precisa preservar. E no restante do país, 20% de preservação. Isso aí, sem contar ainda que existem os locais de preservação de nascentes, encostas, topos de morro, margem de rios e APPs. Com tudo isso, né, hoje o Brasil possui aí 63% de cobertura nativa, graças a, então, a tudo isso que foi falado. Então, essas unidades de conservação, terras indígenas, áreas legais e de preservação permanente, né, que são as APPs. E o agronegócio brasileiro, ele está crescendo muito mais do que a média mundial, né? Então, ele está crescendo nos últimos anos uma média de 4% ao ano. Já o restante do mundo, 1,8% ao ano. Para vocês terem uma ideia da importância da tecnologia, né? Nos últimos 21 anos, a produção nacional de grãos cresceu 234%. Neste mesmo período, a área plantada expandiu 50%. Ou seja, a gente está conseguindo plantar muito mais na mesma área plantada, né? Isso aí se deve a investimentos da tecnologia, como universidades, institutos de pesquisas, né? E os especialistas estão falando que na próxima década projeta um aumento aí de 30% na produção de grãos e 17,8% na área de plantio. Aqui, mais uma vez, mostra que você não tem que, cada vez mais, você tem uma produtividade maior na mesma área de terra, né? Isso aí se deve, novamente, a muita pesquisa e investimento. Então, o ESG, né? Qual que é o E do agronegócio? Além do que foi falado, dos 66% aí de vegetação nativa, existem aí sistemas de integração ILPF, né? Que é integração lavoura, pecuária e floresta, né? Então, integra diversos tipos de produção e principalmente naquelas áreas com recuperação de pastagens degradadas. Outro ponto importante aqui que é bom citar é relacionado com a agricultura de baixo carbono, né? Então, hoje existem linhas de crédito ABC, que premia quem faz direito com novos prazos, juros menores e prazos maiores, né? O plantio de solo, que ajuda aí, então, a proteger o solo, não lixiviar a terra, manter a matéria orgânica no solo, né? Escolhas de cultivares. O Brasil, né, com essa área imensa, essa área continental que nós temos, você precisa de ter variedades da mesma cultura diferente, né? Porque uma área no Nordeste é completamente diferente de uma área do Sul. Então, você já tem hoje cultivares adaptadas para determinadas regiões. E tecnologias, né, com drones e mapeamentos que é possível ser feitos para você identificar quais as áreas que precisam mesmo de
maiores adubações e também maior controle biológico. Assim você acaba tendo uma assertividade maior, uma economia de insumos, né? E com isso não precisando aí gastar tanto com produtos para matar pragas e doenças. Uma coisa importante também, que o agronegócio ele é circular, né? Se você for pegar o sistema de logística reversa, ele é o mais eficiente do mundo na devolução de embalagens de agrotóxicos. Quase 97% da reciclagem dos agrotóxicos são feitos aqui no Brasil. Então, é um modelo pronto, não só para o agronegócio, mas também para outras áreas, né? O S do ESG, né, que é o social, ele acaba empregando aí mais de 17 milhões de trabalhadores em 2020, que significa aí mais de 20% do mercado de trabalho, né, mantendo essa turma, esses profissionais fora das grandes cidades. Isso aí é um promotor de bem-estar social, desenvolvimento, melhor da saúde e da educação também. E o G, né, talvez seja o maior desafio do agronegócio, porque nós temos aí grandes exportadores, né, grandes fazendas e multinacionais com alto nível de gestão, e também temos os produtores rurais com áreas bem menores, né? E aí, então, que ainda falta uma organização estruturada de gestão do seu negócio, né? Mas, na média, o agro é bastante lucrativo e também inclusivo, né? E cada vez mais o número de mulheres tem aumentado, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade de agronomia, na minha sala de 80 pessoas tinha 3 mulheres, né? Hoje, tem mais de 30% das pessoas que entram na agronomia são mulheres. E, além do ESG, você tem as oportunidades, né? Na parte de tecnologia, não só para aumentar a sua produtividade, como foi falado, mas também na produção de outros produtos, né? O próprio área de citros, né? Você tem aí um resíduo do melaço cítrico, que tem um BRICS de 30, uma concentração de açúcares que varia de 7 a 14%, com pH de 4,2 e 4,7. Existe uma grande oportunidade aí de produção de etanol carburante ou álcool neutro, né? Para isso, você precisa adaptar, talvez usar um pouco de mosto de cana, para aumentar um pouco esse pH e a levedura conseguir metabolizar, e também usar leveduras específicas, capazes de se adaptar melhor a esse mosto, né? Essa fonte açucarada. Então, existe sim essas possibilidades aí. Para você ter uma ideia do setor sucroalcooleiro e como essa parte ESG está sendo já remunerada, há 2 anos atrás, uma nova política nacional de biocombustíveis, né, que é o RenovaBio, surgiu então para contribuir com o cumprimento das metas de Acordo de Paris, promover a expansão do biocombustíveis na matriz energética, principalmente. E ele já está sendo vendido igual um Bitcoin, né? Ou seja, quanto menos você emite de gás carbônico por litro de etanol, você gera mais CBIOS. E esses CBIOS podem ser vendidos na Bolsa de Valores, e aqui está desde junho de 2020 o preço, né, desses CBIOS aí. Então, sem a usina vender absolutamente nada, ela já está conseguindo gerar mais dinheiro devido à sua sustentabilidade. Aumento de teor alcoólico nas fermentações é uma tecnologia também. Vocês podem olhar aqui na última coluna, né? Quando você aumenta o teor alcoólico, quanto que você reduz de quilos de CO2, né? Então, é uma tecnologia também que está sendo adotada nas usinas. Outro ponto importante, o óleo leve. Ou seja, existe uma levedura capaz de absorver óleo, né, lipídios, e aí você extrai esse lipídio e você faz biodiesel ou antiespumante, capaz aí de substituir até 80%
da sua frota de veículos da usina com biodiesel, né? Ou seja, sem emitir nenhum CO2 extra na atmosfera. O setor, né, usa o bagaço, que é um resíduo, né, para produção de energia, para cogeração de energia, para etanol de segunda geração, ou seja, você pode aumentar em quase 30% sua produção de etanol sem plantar um pé de cana a mais, né, usando aí o próprio bagaço. E até a produção de levedura seca, né? Então, 1 tonelada de bagaço aí pode produzir aí 116 litros de etanol, 53 quilos de levedura seca, que é uma fonte de proteína muito grande, e também de lignina. Além de produção de biogás através dos próprios resíduos da usina. Você pode produzir biogás, bioplásticos, através de uma bactéria, e álcool de melaço de soja, né, que foi um projeto muito interessante de uma área que não é do setor sucroalcooleiro, que ela produz óleo, e ela precisa, um dos insumos é o próprio etanol. Então, a gente pegou esse melaço de soja, conseguiu uma levedura importante aí para produzir etanol, e ela consegue, então, usar para consumo próprio e, ao mesmo tempo, vender esse etanol. E, para finalizar, gente, né, o agro sustentável, aferível e certificado. Como já foi falado, tem uma estrutura muito grande, a gente tem um modelo pronto aí, legislação de código florestal, tecnologias, né, agricultura tropical em desenvolvimento em larga escala, né, temos o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, são órgãos ambientais, né, estaduais, municipais e federais que cuidam do meio ambiente. Tem extensão rural, um programa que chega até os produtores, os menores produtores, e a gente tem consciência, né? Talvez seja um dos países que mais tem consciência em relação a tudo que a gente faz. O que talvez falte um pouquinho mais aí seria a comunicação, né? Uma falta de comunicação, mas a gente tem muito que mostrar para o mundo, não só em relação ao nosso agronegócio, mas principalmente ao ESG do agronegócio. A Fermentec é uma empresa há 45 anos no mercado, que tem serviço de consultoria, treinamento, engenharia, pesquisas e novos processos como esse que vocês viram. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos aí e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos você, Henrique, pela excelente apresentação e pelas importantes informações que você nos trouxe. E agora apresento o senhor Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que nos apresentará o tema ESG, riscos e oportunidades. Por favor, Carlo. Opa, muito obrigado, Francisco. Quero agradecer a todos e todas e também uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de ESG, o professor já trouxe, a quem eu agradeço o cumprimento, já trouxe com bastante clareza, né, o que vem a ser ESG, o Henrique depois complementou, aterrissando então no agro brasileiro. E eu queria trazer um pouco de algumas coisas que talvez sejam um pouco repetitivas, mas colocar algumas cores a mais dentro dessa discussão, né? Primeiro, um contexto histórico que já foi colocado, então o professor colocou, o Henrique também, né? Essa publicação, por acaso, Who Cares Wins, é uma publicação do Pacto Global, e que então o secretário-geral Kofi Annan, ele pediu para o Pacto e para o Banco Mundial para que a gente fizesse, então, um trabalho junto ao mercado financeiro, né? Então, uma coisa que eu queria primeiro trazer uma clareza aqui para a gente, essa separação, né? Assim, o que é ESG, o que é sustentabilidade, e que hoje em dia virou um bololô só, né? Se a gente fosse querer uma visão quase que acadêmica do que é uma coisa e outra, né? O ESG, por definição, ele é o olhar do setor financeiro
para a sustentabilidade, tá? Então, o estricto senso seria isso, se você olhar quase acadêmico, né? Agora, hoje em dia, virou sinônimo. Então, assim, não se preocupem, né? Porque muita gente fala assim, pô, eu estava começando a entender essa coisa de sustentabilidade, agora se me vem essa coisa de ESG, né? Relaxa, né? Eu tenho até um artigo, inclusive, meu, ou no Valor ou na Exame, que eu falo justamente isso, né? Eu falo assim, ESG, calma, nada mudou, tá? Então, hoje é sinônimo, então, o que as empresas sempre precisaram fazer há décadas é o que está sendo demandado hoje em dia, tá? Ah, então, cara, então nada mudou? Nada é muito forte, né? O que mudou? Um pouquinho mais de história. 2015 foi um ano essencial para essa discussão toda que a gente está vendo, tá? Então, 2015, eu vou falar de agendas internacionais, mas que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a nossa vida, tá? Então, primeiro, uma agenda do financiamento em Addis Abeba, na Etiópia, julho. Ali aparece de maneira definitiva o setor privado como protagonista no financiamento da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, tá? 25 de setembro de 2015, Nova York, a gente chega então à conclusão da Agenda 2030, os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, essas caixinhas coloridas, essas 17 caixinhas coloridas que vocês certamente muita gente pratica e muita gente conhece, né? Agora, 11 de dezembro, mesmo ano, na madrugada, a gente estava ali perto de Paris, fechando então o Acordo de Paris, que tanto está sendo falado esses últimos dias, principalmente pela proximidade da COP26 em Glasgow, né? Vou falar um pouquinho da COP também, o que a gente pretende fazer lá, né? Qual o papel do Brasil nisso e o que tem de desafios e oportunidades nessa agenda, né? Que, sem dúvida nenhuma, a mudança do clima é um tema central nessa discussão ESG, tá? E aí o que acontece, gente? Ali, então, em 2015, a coisa que já vinha acelerando muito explodiu ali. Explodiu, tá? E aí o que acontece? Não só países, sociedade civil e algumas empresas que estavam trabalhando, mas outras empresas, e aí sim o mainstream, ou seja, todo mundo começou a falar em sustentabilidade. E aí o que aconteceu, e por que que ESG virou sinônimo de sustentabilidade? Que o mercado financeiro, principalmente o americano, porque o europeu já estava bem mais avançado, ele entrou de maneira definitiva nessa agenda. Entrou de maneira definitiva. E eu vou citar um exemplo aqui, e eu recomendo a leitura, por curiosidade, que aí vocês vão entender muito de tudo isso que está acontecendo, né? Que é, então, o Larry Fink. Larry Fink, quem é esse cara? Né? Esse cara é o fundador e CEO da BlackRock. O que é BlackRock? É a maior gestora, ia falar em inglês, asset manager, é o maior fundo de ativos do mundo. Eles têm 10 trilhões de dólares sob gestão. 80% das 500 maiores empresas do mundo tem a BlackRock como um dos 3 principais acionistas. Então, essa é a potência, esse é o poder desse cara, né? E o que acontece, gente? Desde 2012, todo janeiro, terceira semana de janeiro, fiquem aí na expectativa, na época de Davos, né, Fórum Econômico Mundial, ele solta, então, uma carta endereçada aos CEOs das empresas investidas. Só que, claro, é uma carta aberta, então, dado 10 trilhões, todo mundo para ler, entender e agir em cima do que o cara fala, porque certamente é uma tendência que ele está colocando no mercado. E aí, então, desde 2012, ele já traz elementos fortes de governança nas cartas, tá? Só que a partir de 2018, ele traz de maneira definitiva sustentabilidade como um todo, tá? E aí, então, pegando mais o S, I
o E do ESG. Tá? Então, em 2018, a carta chama um senso de propósito, que ele fala, então, que as empresas têm que ter um propósito muito claro, e esse propósito não pode ser apenas o retorno para os acionistas. Tá? A gente não pode incorrer no erro de falar assim, então, beleza, não tenho que olhar para acionista. Né? Não é disso que a gente está falando, pelo contrário. Né? O acionista é o seu principal stakeholder, sua principal parte interessada. Mas não é como era antigamente, de olhar só para ele. E, de novo, não é o Carlo falando da ONU, mas é o Larry Fink, do maior fundo do mundo. Então, a gente tem que parar para escutar. Foi muito criticado, tanto por ambientalista como por associações, obviamente, de acionistas, até que, então, ele só um minutinho aqui. Coisa de casa, né, gente? Então, o bebezinho estava chorando aqui. E voltando, né? Então, a gente tem que dar total atenção para o que foi dito ali, né? E ali, então, estava dizendo da Associação de Acionistas, que, então, criticou também, né? E aí ninguém sabia se 2019 ele ia recuar ou se ele ia dobrar a aposta, pois dobrou a aposta. Uma carta chamada, então, Propósito e Lucro. Ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa. É óbvio que eu sou conservador, tenho 10 tri sobre gestão, tenho que ser conservador, só que a questão é a seguinte, não existe mais lucro sem propósito. Não é ou. Estou trocando lucro pelo propósito. Não é isso não, é E. Propósito e lucro. E aí, gente, 2019, ele traz a questão de mudança do clima de maneira definitiva para a discussão. Tá? E aí ele coloca, então, a carta que chama uma mudança estrutural do mercado financeiro. Tá? Essa carta de 2020. A de 2021, ele faz, então, ele mostra todo o planejamento da BlackRock para a questão ESG. Desde a questão de screening negativo, ou seja, desinvestir de algumas empresas, de alguns setores, até a questão de premiar aquelas empresas que são melhores na questão ESG, mas fato é que ele pegou uma empresa desse tamanho e deu um cavalo de pau. Vocês entrarem no site da BlackRock hoje em dia, tem ali, inclusive em português, porque tem aqui o capítulo brasileiro, que era presidido pelo Kaká, e que alguns talvez conheçam, que era do Banco do Brasil, hoje ele é presidente do conselho, e parece uma consultoria de sustentabilidade. Assim, cara, mas primeiro, não dá para falar que é nicho, né? 10 tri não é nicho, né? Outra, fala assim, mas é um caso isolado. Não é, não é. Se a gente pegar os maiores do mundo, né? Então, BlackRock primeiro, Vanguard segundo, State Street terceiro, PIMCO, enfim, todo mundo está nessa mesma toada. Fora isso, os reguladores europeus, reguladores americanos, o Banco Central brasileiro, todo mundo está indo muito nessa direção, né? Assim, pô, Carla, mas aí mais pressão, mais coisa para a gente ver, já tem o custo Brasil, já tem isso tudo. É isso, tá? Agora, como a gente bem sabe, onde tem risco tem muita oportunidade. Nessa agenda, Brasil, nada de braçada. A gente viu os casos que o Henrique contou aqui. O agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. A gente apanha lá fora, como a gente sabe, de maneira injusta. E não é injusto por uma questão inocente. É injusto porque, claro, os países, nessas discussões internacionais, eles têm uma visão protecionista. Essa coisa de meu país first, gente, em diplomacia, isso é regra. Isso é regra. É claro que todo mundo vai olhar o seu, né? Agora, a gente tem, sem dúvida nenhuma, que
como empresários, ir para cima, né? O Henrique comentou aqui, tem muita legislação ambiental, trabalhista, muitas vezes exageradas, mas que estão aí. E a gente, como negócio, respeita, né? E isso já é um diferencial comparativo gigantesco, principalmente quando a gente compara com os nossos concorrentes em mercados emergentes, em países desenvolvidos. Às vezes eu escuto o empresário falar assim, Carlos, mas né, veja bem, é legislação, né? Não interessa. Não interessa. Independente de você fazer por legislação, na China não tem essa legislação. E o que importa para o europeu é o que ele está recebendo. O quanto de trabalho precarizado eu tenho nesse produto, o quanto eu tenho de questão ambiental. É isso que ele quer ver. Se você está fazendo por uma força legal ou está fazendo porque, enfim, você acha que é uma questão moral e você quer fazer aquilo, interessa, né? E a regulação, gente, como eu comentei, está pegando cada vez mais, né? Então, o Reino Unido passou por tempo, né? Se a gente pegar na questão do E, do S, na verdade, tem a questão, por exemplo, de uma lei que eles chamam de Modern Slavery Act, então, que seria a lei de trabalho análogo a escravo moderno, né? E que ali, o que eles fazem? Eles avaliam as empresas e suas cadeias de produtos que vão entrar no Reino Unido. E eles espelharam essa lei para desmatamento, que vai entrar em vigor, né? A União Europeia aprovou, os Estados Unidos já prometeu, falando que vai fazer, uma lei para criar imposto de fronteira com relação ao clima, com relação ao carbono. A gente nada de braçada nisso. Então, eu vejo muita gente assustado, né? Tem que estar, que essa agenda é forte, né? E como já foi dito pelo professor Pedro Henrique aqui, é inevitável. O professor falou bem uma coisa ali, né, que é uma coisa meio freudiana, né? Quem está na fase da negação, do tipo, não, mas isso aí vai arrefecer tal. Não vai. Gente, de novo, né, o conservador do Larry Fink, bem conservador, porque tem que ser pelo dever fiduciário, está cuidando de dinheiro de muita gente, muito dinheiro de muita gente, né? O que ele falou? Ele falou que o momento que a gente está vivendo é um movimento de placa tectônica. Essa é a força que ele atribui. E aí, quando perguntam para ele, mas Larry Fink, porque ele falou isso antes da pandemia. Chegou a pandemia, e agora? A gente, né, acabou essa discussão, é isso? Ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa. O movimento de placa tectônica foi acelerado. O Al Gore, quando esteve aqui, há um mês e pouco, virtualmente, no evento do Santander, o que ele falou? Ele falou, gente, a revolução da sustentabilidade, ele entende que agora, a gente está vivendo a revolução da sustentabilidade. E ele fala, a revolução da sustentabilidade é mais profunda e estrutural do que a revolução industrial e mais rápida que a revolução digital. E aí, então, gente, assim, tem muita grana na mesa, para o bem e para o mal, né? No sentido de que a gente pode ficar fora do jogo. Vou contar uma anedota, inclusive, não do setor de vocês, mas de maçã, né? Quando, é uma história até um pouco longa, não sei quanto tempo eu tenho, que eu começo a falar, não paro mais, mas espero que eu consiga contar pelo menos essa história e talvez eu fale um pouco de Glasgow mais nas perguntas, caso tenham interesse. O que acontece? A gente fez um movimento com IBA, né, de árvore, a BAG, do agronegócio, que vocês conhecem bem, a BIOV, de óleos vegetais, e também CBEDS, né? E a gente fez um movimento, então, de falar sobre desmatamento com os poderes do Brasil. Então, a gente falou com o Mourão, a gente falou com o Toffoli, que estava ainda como presidente, o Maia, que era presidente à época, e etc. Né? E aí, o que acontece? Por que a gente fez esse movimento?
porque foi um pedido dos CEOs, tá? Tanto que, assim, mais de 100 CEOs aderiram. O PIB brasileiro estava inteiro lá, tá? Muita empresa do agronegócio. E por que a gente fez isso? Né? Porque já faz um tempo, e a gente sabe disso, né? Os consumidores, principalmente europeus, botam pressão, né? Nas redes de supermercado, atacadistas, etc., etc. E agora um elemento novo, os investidores começaram a fazer essa pressão, tá? E aí o que acontece? Em 2018, foi 18 já, as coisas da pandemia a gente se perde no tempo, né? Em 2018 vieram então os supermercados pressionarem aqui e também investidores europeus. Vieram inclusive falar com o executivo federal, né? E aí tudo bem, a gente também teve essas conversas, a gente, né, tentou explicar um pouco como as coisas funcionam, como as coisas estão. E aí então em 2019 era véspera de eu ir para a Semana da Assembleia Geral, em Nova York, e me liga o Ministério da Economia, né? E aí me liga preocupado, fala assim, Carlos, mas é sério essa pressão dos investidores europeus, né, que estavam ameaçando desinvestir em empresas no Brasil, inclusive nos papéis de Estado, né? Eu falei, gente, é sério, é bem sério. Enfim, conversamos e tal, e aí no dia seguinte, eu indo então já para a Assembleia Geral, me ligo de novo, estava indo para o aeroporto. E aí, como é que é? Né? É sério? Inclusive estavam ali trabalhando o discurso do presidente, que seria, então, 2 dias depois. Né? E aí o que acontece, gente? Então, a pressão ela é verdadeira e estão já desinvestindo. Né? Agora, de maneira, como a gente falou, de maneira bastante injusta. Só que olha só a maluquice. Né? Nesse movimento, um CEO de uma empresa de maçã, ele estava dando testemunho dele para mim, de que ele estava com dificuldade de colocar a maçã dele no Reino Unido por conta da Amazônia. A gente que é brasileiro, a gente sabe que a maçã desse cara está uns 5.000 quilômetros da Amazônia. Só que ele está tendo dificuldade. Por quê? Bom, o consumidor ali inglês do Reino Unido, britânico, ele vai olhar a maçã, vai ver Brasil, ele vai falar, pô, essa maçã aqui deve ter cortado umas 20 árvores da Amazônia. Não sabe, e não vai buscar saber. Né? Então, tem uma questão de imagem importante, né? Injusta, né? Que a gente tem que trabalhar. Até isso no Pacto Global a gente está fazendo, inclusive, para ter uma discussão menos apaixonada dessa coisa, né, do agro. Inclusive, vocês vão ver daqui a pouco aí, que a gente está chamando de entressolos, tá? Muitas empresas participando, que é uma aproximação, uma reaproximação do campo para a pessoa da cidade. Né? Então, assim, a gente sabe que imagem e reputação do agro, muitas vezes, mesmo internamente, ela é negativa, de uma maneira injusta. Injusta. Olha o que o nosso agro faz, os exemplos que o Henrique trouxe, falando na laranja. A gente não tem produção mais sustentável que a nossa. Sabe, tudo que a gente faz, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas a gente aumentou em 4 vezes a produtividade nos últimos anos. A gente usa muita tecnologia. A gente faz cogeração com bagaço, né? Então, assim, é isso. E nas outras culturas é a mesma coisa. Henrique trouxe muito aqui o setor sucroenergético, tudo que é feito, né? Então, por isso, gente, que, de verdade, a gente tem que ser humilde na narrativa, mas, ao mesmo tempo, ir para cima, tá? Porque o que acontece, a regra do jogo colocado hoje em dia, e aqui eu estou finalizando, favorece a gente. Quer botar imposto de fronteira para carbono? Beleza,
Para a gente está ótimo. Para a gente está ótimo. Não tem produto, independente de ser água, independente de ser alumínio, independente de ser aço, não tem produto que tenha um conteúdo menor em carbono do que o brasileiro, por uma questão de vocação natural da matriz energética primária e de eletricidade. Mesmo nossa gasolina vai 27% de etanol, né? Então, gente, de novo, essa discussão para a gente é boa, ela é boa e tem muita grana na mesa. 46% de toda a emissão de dívida de empresas brasileiras no exterior já foram relacionadas a ESG. É bom para a gente. O dinheiro para isso está aumentando muito fortemente. Até 2025, mais de 70% já do dinheiro em circulação vai estar relacionado com ESG. E, de novo, a agenda favorece a gente, né? Então, por isso que eu, honestamente, eu acho que no campo diplomático a gente tem que manter a calma e entrar para a discussão, e para a discussão técnica, que essa favorece a gente, e avançando nas coisas que a gente tem aqui. Então, gente, eu acho que, de novo, assim, eu acho que fundamentalmente, falando em desafios e oportunidades, a gente tem muito mais oportunidade do que desafio. Eu acho, muito honestamente, que os desafios que a gente teria nessa agenda, a gente avançou ao longo dos anos, tendo ou fazendo com que a gente tenha agora o agronegócio mais sustentável do mundo. Por exemplo, toda essa questão de desmatamento que muitas vezes colocam no colo do agronegócio, a gente sabe que não é isso. Não é isso. Então, a gente vê hoje, por exemplo, 99% basicamente do desmatamento da Amazônia, que é o grande foco da discussão, né? É legal, não é feito por nós, não. Né? Por nós, aqui, produtores, que seguem a lei. Né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que, claro, conversar com governos, não só federal, também estadual, nessas diferentes regiões, para que a gente consiga diminuir isso, diminuir essa pressão que a gente tem sobre a gente por conta disso, porque esses malfeitos acabam, claro, refletindo no nosso negócio aqui também. Né? Então, gente, para finalizar mesmo, que eu já falei demais, mas a gente está indo para Glasgow agora de peito aberto, né? Mas com a discussão bem afiada, bem afiada. Né? O foco vai ser, o governo federal já falou, vai ser o agro, por óbvio, né? E mostrar tudo que a gente faz, mostrar tudo que a gente faz. E a gente, como Pacto Global, a gente vai com uma delegação grande, a gente está indo com mais de 40 CEOs, né? E fora isso, com uma equipe grande também, uma cobertura grande em parceria com a Exame, sigam nas redes aí também. Então, a gente está levando só para essa equipe de cobertura jornalística, editorial, etc., etc. Não que essa seja a nossa praia, nossa praia de projetos, de mão na massa, a gente fez essa parceria editorial, está levando 10 pessoas. Né? E para isso, né, com duas vias. Uma via de levar o recado do que a gente faz aqui, que é muita coisa, ninguém faz nada igual, e também, claro, trazer toda a discussão que está rolando lá, aqui, para a gente no Brasil. Tá? Gente, é isso. Desculpa ter me estendido um pouco aqui, eu estou super à disposição para conversar mais. Obrigado. Sensacional, Carlo. É como eu digo, nós não podemos ficar parados, nós temos que ir atrás das informações. Elas são rápidas, acontecem, mudam, e se nós não corrermos atrás, a gente fica fora. Muito bom mesmo, Carlo. Muito obrigado aí pelas suas excelentes informações. Muito obrigado mesmo. E agora eu gostaria, então, de chamar novamente o professor Marins
para falar mais um pouco com a gente aí, umas considerações finais sobre o tema ESG. Por favor, professor. Bom, depois dessa aula do Carlos e da aula do Henrique, eu acho que não sobrou nenhuma dúvida para ninguém da importância do ESG. E eu queria também comentar, Carlos e Henrique, uma coisa interessante, né? E também com você, Francisco, né? A gente tem mostrado aquilo que o Carlos falou, né? Que o próprio pessoal urbano no Brasil tem as suas dificuldades em entender o agro. Eu tenho mostrado que o agro é mais urbano que rural, né? Do ponto de vista de geração de emprego e renda, por exemplo. Todas as fábricas de tratores, adubos, fertilizantes, todas elas estão em áreas urbanas, né? Todas as fábricas, por exemplo, dos transportes, de equipamentos, estão em áreas urbanas, gerando emprego e renda no urbano. O agro é mais urbano que rural, gera mais emprego nas áreas urbanas do que na zona produtiva mesmo, né? Se a gente for levar. Então, mostrando isso, a gente que trabalha na nossa fundação com ensinar a aprender, mas discutindo isso seriamente com professores, né? De ensino fundamental, ensino médio, mesmo de faculdade, falando, gente, para com isso, para com essa coisa de achar que o agronegócio vai, sei lá, vai destruir o meio ambiente, vai tirar, quer dizer, agora a desinformação realmente é muito grande. Né? E como o Carlos disse muito bem, quer dizer, e o Henrique falou uma coisa, né? O Brasil, nós temos tudo, né? para vencer com muita força nessas próximas décadas, né? E eu cumprimento vocês pelo trabalho que vocês fazem, tanto na área da pesquisa lá, o Henrique, como o Carlos, nessa área, né, do trabalho que faz na diplomacia, etc. Então é isso. Agora, o que eu acho que o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, eu acho que agora o meu trabalho como antropólogo, né, é levar isso para o pequeno e médio, como, por exemplo, nós estamos trabalhando com a indústria 4.0, com a sustentabilidade 5.0, aquela coisa toda, que, né, tem um monte de título aí, mas o problema não são as grandes empresas, elas já têm essa consciência, até por muita obrigação, mas é o Tier 1, Tier 2, o Tier 3, o Tier 4 lá, né, os fornecedores que são pequenos que precisam entender isso e desmistificar e descomplicar, né, o ESG, porque, como vocês falaram muito bem, veio para ficar, não tem volta, é muito rápido, né, e essas pequenas e médias empresas não podem ficar no meio do caminho. Eu acho que esse é um trabalho que todos nós temos que fazer mesmo, seja mesmo no agronegócio, no pequeno produtor, como na indústria e no próprio comércio. Sem dúvida, professor Marins, com toda a razão. Eu pessoalmente, sou uma pessoa muito entusiasmada com o Brasil, sou muito entusiasmado com o que se fala a respeito do meu país, e eu penso que o Brasil não é apenas o país do futuro, o Brasil é o país do presente e de um futuro constante, com certeza. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os participantes que estiveram conosco, os palestrantes, os participantes, ao GECONSE, e desejar a todos uma boa noite e em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigado a todos. Parabéns aí a você e a todo mundo aí, querido. Obrigado, Francisco, Marins, Carlos, obrigado mais uma vez a todos que nos ouviram. Foi um prazer estar aqui com todos, viu? Obrigado a vocês. Tem a apresentação. Obrigado, gente. Parabéns ao GECONSE, que trabalho bonito que vocês fazem, né? É isso aí mesmo. Não desistam, por favor, não desistam. Não vamos desistir, não. Com certeza, obrigado. Carlos, muito obrigado. Henrique, professor Marins, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, prazer, gente. Boa noite. Um abraço.